Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de saúde da mulher. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o pré-natal. Nós vamos dividir o pré-natal em duas aulas e hoje nós vamos falar basicamente o que é o pré-natal, quais são os exames realizados, as vacinas, tudo na perspectiva da enfermagem. E na próxima aula nós vamos abordar outras questões sobre o pré-natal. Então, para começar, gente, o pré-natal ele é aquele acompanhamento que a gente realiza com as mulheres gestantes, né, durante todo o período gravídico, mas que também aborda o período puerperal. Então, dentro da minha política lá de saúde da mulher, a gente tem que acompanhar essa mulher desde o início da gestação, né, quanto mais precoce a gente inicia o pré-natal, melhor, até o puerpério. Então, as consultas elas são realizadas no âmbito do SUS nos centros de saúde para aquelas mulheres que se enquadram no pré-natal de baixo risco, tá? Mais pra frente eu vou falar para vocês que a gente divide em pré-natal de baixo risco e de alto risco. E aquelas gestantes que se enquadram no pré-natal de alto risco, elas vão ser acompanhadas por um centro especializado. Então, não é no centro de saúde que ela vai realizar o pré-natal. Mas no pré-natal de baixo risco, essas gestantes elas vão realizar as consultas dentro do centro de saúde e são preconizadas pelo SUS no mínimo 6 consultas, sendo intercaladas entre médico e enfermeiro. A gente vai ter consultas, então, mensais até a 32ª semana de gestação, quinzenais da 32ª à 36ª semana, e a partir da 37ª semana já vão ser consultas semanais, tá? Além do puerpério, como eu falei com vocês, que é o período de pós-parto, a gente precisa ter pelo menos uma consulta de puerpério. Então, como a gente comentou, né, a unidade básica de saúde, né, o posto, o centro de saúde, ele vai ser a porta de entrada dessa gestante. Então, através dele, a gente vai referenciar essa gestante. O que viria a ser essa referência? É colocar outras unidades de níveis de complexidade diferentes, né, que possam vir a atender essa gestante. Então, por exemplo, eu tenho um centro de saúde cuja unidade de pronto atendimento referência é tal, cuja maternidade de referência é tal, cujo hospital de referência é tal. Então, a referência, ela se dá basicamente nesse sentido. Então, o posto de saúde ele é a porta de entrada para essas outras unidades que a gestante, né, vir a ter necessidade de utilizar. Aqui, gente, tem os 10 passos para o pré-natal de qualidade da atenção básica. Vou falar assim bem rapidinho, tá bom? Não vou ficar aqui lendo, mas é iniciar um pré-natal o mais precoce possível, então no primeiro trimestre, tá bom? Então a gente vai dividir, vocês vão ver mais pra frente, o pré-natal, né, a gestação em trimestres e em semanas. Então a gente vai ter 3 trimestres e a gente vai contar sempre as semanas. Então no primeiro trimestre são os primeiros 3 meses, que vai até a 12ª semana de gestação. É ideal que essa gestante inicie o mais precocemente possível o pré-natal, né? Então logo a gente tem um resultado positivo para a gravidez, a gente já começa o pré-natal. A gente tem que garantir para essa gestante todos os recursos humanos, né? Então, de profissionais de saúde, os recursos físicos, né? Um lugar para ela ser atendida, recursos materiais, então a gente vai ver que medicação, vacina, e os recursos técnicos, né? Os exames a serem realizados, o próprio ultrassom, então tudo isso a gente precisa garantir. Então, dentro disso, né, a requisição de exames, isso é um direito da gestante, né? Ter a oportunidade dessa gestante ser ouvida. Então, o SUS ele preconiza muito essa questão de a gente propiciar momentos em que a gestante venha falar para além da consulta. Então, tem os grupos de gestantes, né, os grupos de às vezes até incluindo o parceiro, né, que é muito legal, né, essas rodas de conversa ali do casal grávido, essas questões. A questão do transporte público também, então sempre que a gestante tiver necessidade, ela tem que ter acesso a esse transporte público para vir a ser atendida, né, dentro de todas as necessidades dela da gestação. O parceiro, né, como eu falei, a gente incluir ele, né, pré-natal aí do parceiro.
acesso à unidade de referência, já comentei. O plano de parto, nós vamos falar isso mais pra frente, tá bom? O plano de parto nada mais é que a construção ali da gestante junto com os profissionais de saúde de como ela deseja realizar o parto. Então isso vai ser construído ao longo da gestação. A gestante ela tem direito de ir à maternidade, tá bom? Como visitante. Então durante a gestação ela pode ir lá escolher junto à maternidade, né, um dia e horário para ela visitar, para ela conhecer a maternidade onde ela vai ganhar a criança. E esses são os direitos, né? É direito da mulher conhecer os direitos dela. Então esses são os 10 passos para o pré-natal de qualidade dentro da atenção básica. No pré-natal a gente vai ter a questão do acolhimento. Então você já deve ter estudado acolhimento, mas vou só reforçar aqui. O acolhimento, ele não é a triagem. O acolhimento é uma escuta qualificada, ele é o que a gente realiza ali, todos os profissionais de saúde deveriam, né, de recepcionar ali as pessoas, tá? Então, escutar ali, uma escuta qualificada, tentar solucionar aqueles problemas, tudo isso está dentro do conceito de acolhimento. A triagem, ela é apenas uma etapa em que a gente também realiza o acolhimento, mas toda consulta, toda oportunidade, toda vacinação, tudo que a gente for realizar, a gente precisa fazer isso com acolhimento. Então, nós profissionais de saúde precisamos ter essa ideia e estar bem atentos assim com as preocupações, aquilo que a gestante vir a ter de demanda pra gente. E aí aqui vem trazendo, né, a questão de a gente compreender aquela gestação sem ter nenhum tipo de preconceito, né? A gente vai ver gestante que não deseja ter o filho, gestante adolescente que tem algumas situações ali que podem vir a ser complicadores, né? Às vezes não tem um parceiro fixo, né? Isso depende da idade. Não tem um parceiro fixo, às vezes tem uma estrutura familiar deficiente, tem muitos outros filhos, não sabe o que esperar daquela gestação. Então todas essas questões sociais ali que envolvem, inclusive a questão da sexualidade, vou até falar um pouquinho mais adiante, que vem a ser um tabu também, de a gestante não pode praticar relação sexual, e aí isso cria muitas vezes um problema ali familiar. Enfim, todas essas questões vão ser abordadas durante o pré-natal. E aí, gente, como que a gente torna um pré-natal efetivo, né? Falar assim, além daquelas consultas, né? Desculpa, além dos exames que a gente vai realizar. Então, a gente captar essa gestante na comunidade. Então, aqui a gente tem o papel importantíssimo dos ACS, né? Que são os agentes comunitários de saúde, que fazem parte da equipe de saúde da família, que eles muitas vezes, durante as visitas domiciliares, eles identificam as gestantes, né? Porque infelizmente ainda muita gestante não inicia o pré-natal precocemente, muitas vezes vai esconder essa gestação da família. Então é muito importante essa captação precoce. E aí, uma vez que a gente já identificou que a gestante está grávida, que a mulher está grávida, a gente vai iniciar o pré-natal com o cadastro dela num sistema. Esse sistema se chama CIS Pré-Natal e é um sistema online. E aí esse sistema vai gerar um número, né, para essa gestante. E aí toda vez que ela for consultar, ela tem esse número que ela vai identificar toda a história gestacional dela. Então é muito importante a gente já fazer isso bem precoce, porque caso essa gestante venha a ser atendida numa UPA, num hospital ou na própria maternidade durante a gestação, através desse número do CIS pré-natal, o profissional que for atender ela tem todas as informações. A gente imprime normalmente uma etiquetinha com esse número e cola no cartão da gestante. E aí o cartão da gestante, nós vamos falar mais adiante, ele é um documento tipo o cartão da criança, né? Não sei se vocês conhecem, né? A caderneta que a gente fala, porque é tipo um livrinho mesmo. E aí a gente vai anotando tudo ali referente às consultas, né?
nessa caderneta, e aí a gente cola a etiquetinha ali com o número do CIS pré-natal, que aí o profissional de saúde tem acesso ao sistema. Então, uma coisa muito importante, desde a primeira consulta de pré-natal, é cadastrar essa gestante no CIS pré-natal, entregar a caderneta da gestante e já orientar ela a fazer uma pastinha que ela vai ter que andar com ela todos os dias, sempre que for sair de casa. Nessa pastinha tem que ter o documento de identidade, a caderneta da gestante, né, o cartão da gestante e, de preferência, os exames realizados. A gente vai classificar essa gestante, como eu falei anteriormente, em alto risco e baixo risco. Mais adiante vou falar com vocês que gestante que entraria então na classificação de alto risco e manter as consultas, né, como a gente comentou. A questão do incentivo ao parto normal e cesárea, nós vamos discutir na aula de trabalho, de tipos de parto, tá? Mas aqui o que está colocado é que acontece que muitas vezes a gente realiza diversas cesáreas sem necessidade. Então nós vamos discutir aqui o papel de escolha da mulher, mas também o papel do profissional de saúde de ter de falar abertamente tudo aquilo que implica um parto e outro, e não só trazer os malefícios de um e os benefícios de outro, né? Então a gente tem que entender o parto como algo que é ali da mulher, né? O parto é da mulher, não é do profissional de saúde, e por isso existem muitas questões que precisam ser trabalhadas e discutidas durante o pré-natal para que a gente venha ter um melhor tipo de parto para aquela mulher. E realização de anamnese, então todas as consultas a gente precisa ter essa conversa com a mulher, né? A primeira consulta normalmente é uma consulta bem longa, em que a gente realiza a anamnese bem completa. O exame físico, ele vai ser direcionado, né? Então, a gente vai realizar em todas as consultas, né? Isso é uma atribuição do técnico de enfermagem, que eu também vou falar, vai ter mais adiante, mas é peso, altura e pressão arterial em todas as consultas, sendo que a altura não precisa ficar repetindo se a gestante não for adolescente. Mas além desse exame físico, a gente vai o direcionado para a questão gestacional, então a questão da palpação, né, abdominal, comprimento ali, a altura uterina, pesquisa de edemas, mamas, a própria genitália, então isso vai ser dentro aí do exame físico. Dos exames complementares, vou falar com vocês quais são. Imunização também e oferta de medicamentos, nós vamos falar, tem um quadrinho que eu vou falar com vocês detalhadamente, que vocês precisam saber. A avaliação do estado nutricional, então através do ganho de peso, eu vou marcar lá na caderneta da criança, na caderneta da gestante, o ganho de peso, e lá vai ter uma curva, né, com o IMC, para ver o ganho de peso dessa mulher, se está adequado, se ela está com sobrepeso ou com baixo peso, que pode vir a ser risco para a criança, os dois extremos de peso. Atenção adolescente, né? Então, como eu comentei, as adolescentes têm as especificidades, né? Além da questão hormonal, muitas vezes não tem o parceiro fixo, ou às vezes tem o parceiro, mas ele não está pretendendo assumir a criança. O vínculo familiar, às vezes, pode ser delicado, a questão financeira também. Então, essas questões a gente precisa trabalhar. Realização de práticas educativas, então isso aqui também é do centro de saúde, dos profissionais de saúde de forma em geral, né? O incentivo ao aleitamento materno, o trabalhar o tema do parto, né? Hábitos saudáveis de vida, incentivar aí a cessação de tabagismo, do alcoolismo, caso essa mulher já venha ter esses hábitos anteriormente. Já adiantar ali cuidados com o recém-nascido, entre outras coisas, são temas que a gente pode trabalhar muitas vezes até em grupo, o que fica bem interessante, a troca de experiência. Atendimento clínico e psicológico a gestantes vítimas de violência, então a gente vai ter um conteúdo de saúde da mulher só sobre violência. Então a gente também tem dentro do centro de saúde o apoio do NASF, né, que é o núcleo de apoio à saúde da família. Dentro desse núcleo de apoio a gente tem profissionais de apoio, que entre eles a gente tem os profissionais da psicologia, que vão nos ajudar aqui com essas questões psicológicas da gestante.
Visita domiciliar e busca ativa, então na disciplina de saúde da criança vocês vão discutir um pouquinho sobre visita domiciliar. Não sei se vocês já discutiram anteriormente, mas a visita domiciliar, ela é de responsabilidade da equipe de saúde da família, envolve médico, enfermeiro, técnicos de enfermagem e o ACS. E garantir um sistema de eficiência de referência que a gente já comentou, que é a união desses outros níveis de atendimento. E que o técnico de enfermagem vai fazer durante o pré-natal. Então, orientar, né, a importância da realização do pré-natal de forma precoce, cadastrar no sistema CIS pré-natal que eu comentei, conferir as informações no cartão da gestante, preencher ele o peso, pressão arterial, caso venha a ser ele que tenha aferido, verificar peso e pressão, né, como eu falei, fornecer a medicação, então sulfato ferroso e ácido fólico são as medicações que essa gestante vai fazer uso. As vacinas, então, vacina antitetânica e hepatite B são as vacinas que a gente, além da gripe, que a gente vai aplicar na gestante. As atividades educativas, como eu disse, elas vão ser sempre em conjunto, então o técnico de enfermagem, ele participa. Encaminhar, caso a gente venha a perceber algo, né, às vezes lá na sala de vacina você percebe que essa gestante está com algum sinal de alerta, então encaminhar ali para o enfermeiro ou para o médico de acordo com a necessidade. Orientar a periodicidade das consultas, das visitas domiciliares. E aí aqui, gente, quero falar um pouquinho com vocês sobre os exames que a gente pede no pré-natal. Existem alguns outros exames complementares, tá? Lembrando que no primeiro dia ali a gente já faz o teste rápido. O que é o teste rápido? É aquele teste que a gente realiza e que em alguns minutos ele já vem dar o valor pra gente. Então a gente coleta uma punção, faz uma punção capilar na gestante e aí coleta o sangue dela. E aí a gente coloca num papel filtro lá que vai ter um reagente. E aí a gente vai identificar ali se a gestante deu reagente ou não. E aí o que a gente vai verificar nesse exame são as doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Esses exames aqui, né, rotina geral que eu vou falar com vocês, é o exame que a gente vai coletar o sangue venoso mesmo, né, os tubinhos, vai enviar para o laboratório, então logo fique pronto, a gente vai receber, vai registrar no cartão da gestante e vai orientar ela caso seja necessário. O primeiro exame é do sistema ABO-RH, que é ver a tipagem sanguínea. Então a gestante ela pode ter os tipos sanguíneos A, B, AB ou O. E em relação ao sistema RH, se vai ser positivo ou negativo. E aí mais pra frente, acho que na disciplina de saúde da criança, vocês vão discutir a implicação disso, caso a gestante, por exemplo, seja do sistema sanguíneo do RH negativo e a criança venha a ser, por exemplo, positivo. E além das incompatibilidades entre o sistema ABO. VDRL, que é a sífilis, então é a pesquisa de anticorpos para sífilis. A gente faz no teste rápido, tá bom? A sífilis, mas também faz aqui na coleta de sangue venoso. E aí, caso a gestante dê positivo para a sífilis é uma doença sexualmente transmissível que tem tratamento. Esse tratamento é a aplicação da injeção penicilina. E aí a gente, como é uma DST, a gente precisa tratar tanto ela quanto o parceiro e os parceiros, né? Caso tenha mais de um. Urina rotina, né? Então, a gestante, mulher já tem uma predisposição para infecção urinária, gestante aumenta ainda essa chance justamente pela estrutura ali, pelo desenvolvimento da criança, né? O crescimento do útero, a bexiga vai ficando ali cada vez mais comprimida e etc. A higiene, né, também às vezes não é muito adequada, a relação sexual. Então tudo isso propicia um ambiente que pode vir a ter uma infecção urinária, né, um ambiente favorável. A glicemia de jejum, né, então a gente vai ter essa condição de diabetes gestacional, que a gente vai discutir adiante, né, pode vir a ter, né, então a gente tem que ficar muito atento. Diabetes gestacional
risco para nascimento prematuro, entre outras coisas, para criança. Hepatite B, então o HBsAg é o que a gente vai, é o nome do exame, né, de pesquisa de anticorpos para hepatite B. Então a hepatite B é uma doença também que é sexualmente transmissível, mas também ela é transmitida através de pérfuro cortante, né, transfusão sanguínea, tem transmissão vertical, contaminação de pérfuro cortante, alicate de unha, tatuagem, tudo isso dá pra gente pegar hepatite B. Então a gente também tem que avaliar se essa gestante tem hepatite B e é uma doença que tem a vacina. HIV, então vamos pesquisar HIV e toxoplasmose. Toxoplasmose ela é uma doença que é transmitida principalmente ali pelas fezes de felinos, né, de gatos. Então a gente vai avaliar 2 tipos de anticorpos para ver se essa gestante já teve exposição à toxoplasmose ou se já teve ou não a exposição e se essa exposição foi recente ou não. Então, basicamente isso que a gente vai avaliar. Caso essa gestante dê totalmente negativo para toxoplasmose, isso não é uma coisa muito boa, porque ela pode ter toxoplasmose na gestação. O ideal é que a gente já tenha entrado em contato com esse protozoário para que a gente já esteja imune. E aí, durante a gestação, a gente não tem o risco de pegar a doença. Então, caso ela esteja totalmente negativa, a gente tem que orientar ela a tentar ficar longe desses animais, dessas fezes, né, areia ali, que gato possa vir passar e etc. Justamente porque dá risco de malformação para o feto. Aqui, gente, em relação à imunização, então, quais são as vacinas que a gente realiza na mulher? A antitetânica. A antitetânica, no adulto, é uma vacina que a gente tem 3 doses. Então, o que eu quero que vocês compreendam? Independente da situação vacinal da mulher, ela tem que ter no mínimo 3 doses. Se a mulher está em dia, então ela tem 3 doses, a gente vai dar uma vacina, digamos assim, extra, tá bom? Que é a DTPA. Normalmente a gente toma DT. DT significa que é a dupla adulto, é uma vacina que a gente imuniza contra difteria e tétano. E a DTPA é difteria, tétano e coqueluche acelular. O que significa isso? Significa que é uma vacina que foi preparada ali justamente para a condição da gestante e da criança também toma DTPA. Então, a vacina antitetânica, se eu tenho 3 doses, eu vou tomar a DTPA na 20ª semana de gestação. Se eu tiver 2 doses, o que eu vou fazer? Eu vou tomar a DTPA. Que a gestante, o ideal é que ela tome a DTPA. Então, para completar a situação vacinal dela, que eu tenho que ter no mínimo 3, se eu tiver só 2, eu vou acrescentar uma com a DTPA. Agora, se eu tiver apenas uma vacina da antitetânica, eu completo mais uma da dupla adulto normal, a DT, e acrescento mais uma DTPA, totalizando ali 3 vacinas. E se eu não tiver nenhuma vacina, então eu vou tomar 2 DT e uma DTPA. Então, resumindo, DTPA eu só tomo uma. Se eu tiver 3 completas, tomo uma DTPA. E aí, a partir disso, eu vou completar o cartão vacinal da gestante tendo 3, sendo que a terceira vai ser a DTPA. E as outras 2, se eu não tiver, vai ser a DT. Acho que deu pra ficar claro. Qualquer coisa, vocês me perguntam depois, durante a aula. Em relação à hepatite B, a gente tem que ter 3 doses e a gripe a gente vai vacinar. Lembrando aqui, toda gestação a gente vai tomar a DTPA, tá bom? Então, posso ter tido filho, mas preciso revacinar. Vacinas que a gente não pode dar para gestante. Então, tríplice viral, HPV, varicela e dengue. Por quê? São vacinas de vírus vivo. Então, isso pode trazer danos para o feto. A gente coloca aqui que não pode vacinar elas, porque essas vacinas são vacinas que a gente dá na adolescente, né, ou no adulto. Então, às vezes a gente quer completar todo o cartão da gestante, mas não pode. Essas vacinas não podem. Apesar de rubéola ser uma doença, por exemplo, que causa danos para o feto, né, se a gente adquirir, se a mulher não for imunizada,
não vai poder ser imunizada durante a gravidez, porque vai dar danos no feto também. Então não vou vacinar, tá bom? As medicações. Então a gente falou lá atrás duas medicações, ferro e ácido fólico. O ferro, gente, ele é um importante nutriente que vem da nossa dieta, né? E que vai fazer parte ali da constituição da hemoglobina. A hemoglobina é aquela proteína que faz parte ali da hemácia. Então, a hemácia, como ela leva oxigênio para o nosso corpo, é muito importante. Então, se eu tenho deficiência de ferro, eu vou ter uma condição de anemia, que a gente chama de anemia ferropriva, né? E aí vai ter a dificuldade ali de transporte de oxigênio. Durante a gestação, a gente tem uma situação em que a mulher fica mais predisposta a ter anemia. Por quê? A circulação da mulher, ela vai aumentar de volume para suprir as necessidades do feto. A gente vai ter uma alta circulação fetal. Mas eu preciso suprir as necessidades da criança em formação. Então a gente aumenta o volume sanguíneo, mas muitas vezes o volume sanguíneo ele não é acompanhado do aumento do número de hemácias. Isso faz com que eu tenha muito sangue, poucas hemácias e me dá uma condição de anemia. Então a gente já dá de forma preventiva, profilática esse ferro, para ajudar ali na formação da hemoglobina que vai compor as hemácias. E é isso para ajudar ali no desenvolvimento do bebê, principalmente o desenvolvimento cerebral. Então isso foi o que a gente falou, né? Tem riscos, né, para criança, aumenta o risco de baixo peso, então a gente tem que ficar bem atento aí com a suplementação de ferro. O ácido fólico ou folato, ele só pode ser dado até o 3º mês de gestação, tá bom? O ideal, tá? Estudos já indicam que a gente comece ele antes da gestação. Por quê? O ácido fólico a gente adquire ele na dieta normal, todo mundo tem. Só que já se estudou que uma quantidade maior de ácido fólico no corpo da mulher, né, durante a gestação, contribui para o desenvolvimento do sistema nervoso do neném. Então, não quer dizer que se eu não tiver suplementação de ácido fólico, meu neném vai ter algum problema na formação do sistema nervoso. Não é isso. Mas que quanto mais suplementação a gente realiza, menos chance de desenvolver problemas neurológicos, né, de formação ali na gestação. Então a gente já dá também para essa mulher de suplementação o ácido fólico. Como eu falei com vocês, a gente dá até o 3º mês, e isso daqui é independente se é no SUS ou se é no privado, tá bom? Não é uma questão financeira, é uma questão de como esse nutriente vai agir até onde ele traz benefício, porque justamente o tubo neural vai estar sendo formado ali no início da gestação. Então não adianta eu dar isso depois. Isso é mais um motivo de a gente começar o pré-natal o mais precocemente possível. Aí aqui, gente, olha aqui pra parte da gestante, né? Então tá falando sulfato ferroso, né, que é o ferro, 40 miligramas, é um comprimido que a gestante vai tomar. E o ácido fólico, ele tem comprimido, mas atualmente tem dado muita solução oral, então 400 microgramas de ácido fólico, sendo que a solução oral, ela vem 0,2 miligramas por ml. Então, se a gente for fazer a conta aqui, 0,2 miligramas corresponde a 200 microgramas de ácido fólico. Então, se eu preciso tomar 400, a gente vai ter que tomar, então, 2 ml de ácido fólico por dia. Em relação, assim, orientações gerais, vai ter algumas coisas que a gente vai falar mais pontualmente, mas a alimentação, então, em relação à dieta, a gente vai conversar com ela, né? Quais alimentos que ela deve evitar, quais alimentos que ela deve consumir em maior quantidade, isso aqui pensando numa alimentação saudável mesmo. Coisas que a gente já deveria consumir, mas às vezes a gente não consome tanto, né? Em termos de legumes, verduras, os nutrientes, né? Vitaminas, minerais que o neném vai precisar para o seu bom desenvolvimento. Isso sem deixar de lado carboidrato, proteína e gordura, que também vão ser igualmente importantes. A questão do banho, né? Da higiene da mulher, a higiene íntima, o vestuário, então assim, roupas mais confortáveis, né, à medida que a criança vai crescendo ali, a questão do sutiã, né, nós vamos falar
muito com a mulher isso, porque a mulher ela aumenta o volume ali da mama de uma forma muito importante durante a gestação. Então, às vezes a mulher não tem o costume, né, de usar sutiã, então a gente vai indicar o sutiã justamente para dar essa sustentação ali para o crescimento das mamas e do aporte ali de leite, né? A questão de sono e repouso, né, que é importante, né? A gestante ela já tem uma condição de maior necessidade de sono, né? Então, o descanso, né, o repouso é bom para ela, né, é bom para a criança. Questão de viagens, né, então a mulher tem que sempre conversar com o médico, né, se precisar realizar uma viagem, né, quantas horas de viagem vai ser, que tipo de transporte vai ser utilizado, para ver o que ela pode fazer para melhorar a sua condição durante a viagem. Cuidados com a dentição, então nós falamos na aula passada que a gestante ela tem uma predisposição maior, né, justamente porque muda ali a questão da microbiota ali, oral, então ela tem uma predisposição maior de ter cárie, né? Então a gente já vai encaminhá-la para uma consulta odontológica. A prática de relação sexual, ela não é proibida durante a gestação, ela deve ser realizada caso haja interesse de ambos, né? Mulher e parceiros, desde que não tenha nenhum problema, né, com a criança. Então, se eu tiver alguma condição diferente, né, dentro da normalidade, não é proibido. Mas se eu tiver alguma coisa diferente ali da criança, né, a criança, eu estou numa condição ali de probabilidade de um nascimento prematuro, né, ou uma condição de pré-eclâmpsia, em que a mulher precisa ficar de repouso. Então, se ela precisa ficar de repouso, ela, por exemplo, do trabalho, também não é indicado que ela mantenha relações sexuais justamente ali, porque pode prejudicar a criança. Algumas queixas aqui mais frequentes na gravidez, a gente já comentou até na aula passada, vou terminar a aula de hoje falando um pouquinho sobre isso. Então, são aquelas queixas alimentares, né? Então, a gente busca ali alimentos, né, mais frios, né? A mulher costuma ter uma sensação melhor, né, com esses alimentos, né? Então, frutas, alimentos cítricos, isso costuma dar uma sensação para ela melhor e dar menos sintomas ali de azia, de enjoo, que é o que ela vai ter ali principalmente durante o primeiro trimestre de gestação. Evitar o consumo de alimentos que venham a produzir mais gases, né? Então, como fritura, café, chá, né? Esses alimentos doces. E álcool e tabagismo, né? Como a gente já comentou, justamente porque pode trazer problemas ali para a criança. Cefaleia, que é a dor de cabeça, então a gente tem que investigar essa dor de cabeça, descartar a possibilidade de hipoglicemia, porque a hipoglicemia é a redução de glicose no sangue. Se eu tenho pouca glicose no sangue, vai circular pouca glicose e vai chegar no cérebro pouca glicose. Meu cérebro, ele tem uma demanda muito alta de energia, e aí com isso a gente tem essa referência de dor de cabeça. Então a gente tem que investigar o motivo dessa dor de cabeça. Por outro lado, a pressão arterial elevada também pode dar dor de cabeça, que é uma complicação da gestação que a gente chama de pré-eclâmpsia, e aí a gente tem que investigar, tá bom? Normalmente, nós vamos ver assim, a mulher ela tende a diminuir um pouco a sua pressão arterial no início da gestação e mais pro meio e fim da gestação tende a aumentar. Então a gente tem que ficar sempre atento com isso. A questão dos edemas, né? Então a gente tem esse acúmulo, né, de líquido, os vasos eles ficam mais permeáveis, né? A gente tem um aumento do volume sanguíneo, os vasos ficam mais permeáveis, então aquela água ali de dentro dos vasos sanguíneos, ela acaba depositando ali debaixo dos tecidos. Se eu não tenho uma atividade física, se eu não faço uma caminhada, se eu não mantenho repouso, se eu fico o tempo todo em pé, se eu não tenho um momento que eu coloco minhas pernas para cima, a gente vai ter esses edemas aí, principalmente na região dos membros inferiores. Flatulência e constipação também estão relacionados com a alimentação e o desenvolvimento ali do útero, né? Então, à medida que o útero ele vai crescendo, ele vai comprimindo ali o intestino para cima, então fica mais difícil ali de eliminar as fezes.
mulheres, né, já têm maiores tendências à constipação intestinal, e aí durante a gestação a gente precisa se atentar ainda mais com a alimentação, ingesta hídrica, para a gente propiciar a eliminação das fezes. E as flatulências, como eu comentei, estão relacionadas muitas vezes com a alimentação. Aqui, gente, a fermentação, então só lembrando um pouquinho, se a gente pensar, por exemplo, na fermentação alcoólica. O que é fermentação alcoólica? É a gente transformar o açúcar, por exemplo, da uva em álcool. E aí eu transformo ali aquela bebida, né, a uva ali, e vou transformar ela em vinho. Isso acontece por meio de micro-organismos que vão fazer esse processo de fermentação. Então a fermentação é um jeito que os micro-organismos, eles retiram a energia ali do açúcar e transformam ele em outro nutriente. No caso que eu estou dando um exemplo ali do vinho, transformou em álcool. Aqui, então, esses alimentos, né, repolho, couve, ovo, feijão, leite, açúcar, as bactérias, né, que vivem no nosso intestino, elas vão pegar o açúcar desses alimentos, transformar eles em outros alimentos, né, não só o açúcar, né, mas outros nutrientes ali, vão transformar eles em outros nutrientes, e aí com esse processo eles liberam gases. Então, os micro-organismos, durante a fermentação, eles transformam um nutriente em outro, e isso produz gases. Isso faz com que sejam liberados gases. E aí os gases ali presos, né, no intestino, eles vão dar aquela dor abdominal que vocês conhecem, e isso precisa ser eliminado. E para finalizar, então, a questão das varizes, né, justamente relacionada aí com o tempo de ficar em pé, né, com o edema, né, muito relacionado, justamente porque a gente vai ter essa pressão maior nos membros inferiores. Muitas vezes a gente vai precisar ali utilizar uma meia de leve compressão, que também vai ser indicado pelo médico. E as câimbras, assim como nós que não estamos gestantes, elas vão acontecer uma questão muscular, né? Então a gente massageando esse músculo, aplicando ali muitas vezes um calor, vai dar um relaxamento pro músculo e vai passar essa câimbra. Então, gente, essa foi a aula sobre pré-natal, a primeira aula sobre pré-natal. Na próxima aula da semana que vem, a gente vai dar continuidade a esse assunto.